Buenas, sejam muito bem-vindos à nossa aula O que é VAG, o que é VAG, o que é essa palavra, né, no nosso módulo de conceitos do grupo Volkswagen. Essa é uma aula que a gente vai falar mais sobre história. Não esperem dessa aula nada de técnica e nada sobre consertar carro. E por que é importante a gente fazer essa breve introdução ao grupo Volkswagen? Por conta do seguinte, pessoal, vocês vão atender donos de Volkswagen e Audi, e quem dera, eu desejo que todos vocês atendam donos de Porsche, e essas pessoas elas escolheram ser proprietárias desses carros. Não é que elas foram lá comprar um Tiguan, ou um Q3, ou um Q5, porque elas acharam que é um bom negócio, que era uma barganha, que estava num ótimo preço. Não. Quem tem esses carros decide por ter esses carros, e esse é um dos grandes fatores do proprietário de Volkswagen e Audi. E como ele decide ter esses carros, ele já estudou sobre esses carros, ele conhece o carro dele a fundo, e não só na técnica, mas muitas vezes na história. Então olha que legal que é você poder explicar para o cliente, que é você poder discutir com o cliente, conversar de igual para igual com o cliente sobre o que é o grupo Volkswagen, o que é o VAG, por que você é uma oficina que tem estudo, uma especialização VAG. Então, essa vai ser uma aula muito mais sobre dados históricos, sobre você entender como é que se formou o grupo Volkswagen, sobre você entender todas as marcas do grupo Volkswagen, para que depois tenha base para a gente falar sobre plataformas, por exemplo, ou sobre sistemas, e quando a gente falar assim, olha, a Audi Q5, ela usa a mesma plataforma da Porsche Macan, e por isso você vai ter o mesmo tipo de fixação de coxinha, o mesmo tipo de posicionamento de itens de arrefecimento, o mesmo tipo de motor, com o mesmo tipo de câmbio, com problemas crônicos semelhantes e com reparos e tempos e dificuldades semelhantes. E você fala, lógico, porque é o grupo Volkswagen, né? Então você vai entender tudo sobre as plataformas, sobre como se formou o grupo Volkswagen. Então, o que significa a palavra VAG, pessoal? VAG, do jeito que a gente fala, é VAG, tá? V de Volkswagen e AG é uma palavra em alemão. Eu coloquei aqui, ó, tem letras maiúsculas, o AG. Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaft. Isso em alemão significa Grupo Econômico Volkswagen, ou em uma tradução livre, Grupo Volkswagen. Então, VAG são as três letras que significam Grupo Volkswagen, ok? Ele é um dos maiores grupos econômicos automotivos do mundo, tá? E durante vários momentos na economia, o grupo VAG, o grupo Volkswagen Audi, ele está como o grupo que mais produz, ou como o mais lucrativo, ou com o maior faturamento. E isso, óbvio, vai flutuar bastante por conta das diferenças na economia, tá? Essa aula a gente vai contar a história de formação desse grupo alemão e por que é importante a gente entender como é que eles saíram de apenas uma marca, que era a KDF, ok? Para esse maior grupo automotivo do mundo, tá? Vamos começar lá no início dessa história. Então, a KDF, pessoal, ela foi fundada em 1937, no período entre guerras, tá? E ela era uma fábrica que foi fundada para poder produzir um modelo projetado por Ferdinand Porsche, o modelo que acabou sendo conhecido mundo afora como o Beetle, o nosso Volkswagen Fusca. Então, naquela época não era ainda a fábrica da Volkswagen, mas sim a KDF produzia o carro do povo alemão, o Volkswagen. Wagen como automóvel e Volks como povo. Então, essa fábrica, que era uma fábrica alemã, ela tinha o objetivo de produzir um carro acessível. Nessa época, o chanceler, né, alemão era Adolf Hitler, e ele colocou algumas premissas para uma grande indústria automotiva alemã que iria mobilizar, né, iria tornar acessível ao povo alemão um veículo de uso familiar. E por isso esse veículo tinha que ser capaz de carregar 5 passageiros, ok?
de alcançar 100 km por hora e de ter simplicidade mecânica, tanto para que a fabricação fosse acessível e barata, ele devia custar no máximo 1.000 marcos alemães, tá? Então, tanto a fabricação e o custo final ao povo alemão ser barato, quanto que a manutenção desse veículo ser simples para que ela fosse acessível. Nessa época, era uma época que a Alemanha estava em plena reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial, e foi a época que eles inventaram as grandes rodovias alemãs, as Autobahns, por isso que esse veículo tinha que alcançar no mínimo 100 km por hora para que ele pudesse realizar esses deslocamentos familiares entre cidades alemãs. Tá? Então, esse projeto do Porsche, que foi aprovado por Adolf Hitler, aprovado, encomendado, né? Mas não era um projeto de Adolf Hitler, não, vamos tentar separar aí, pessoal, o que era um projeto de um veículo familiar e a flexibilidade que a engenharia da KDF percebeu de usar aquele mesmo chassi em veículos militares. Então, muitos mitos se falam que o Fusca ele é o símbolo nazista, ele é o veículo do partido nazista. Não, ele foi um veículo projetado a pedido do partido nazista, a pedido de Adolf Hitler. Ele tinha todos os pré-requisitos, era um veículo, como a gente já falou, barato de ser construído, simples de ser mantido, alcançava 100 km por hora, carregava 5 adultos, uma família dentro dele, né? E ele tinha uma flexibilidade, porque você podia remover a carroceria do Fusca e colocar qualquer tipo de carroceria em cima. Então, sim, quando a Alemanha entra na Segunda Guerra Mundial, a KDF passa a adaptar vários tipos de carroceria militares em cima do chassi do Fusca, em cima daquele chassi projetado por Ferdinand Porsche. Tá? Então, essa fábrica da KDF, que ficava em Wolfsburg, uma cidade próxima a Berlim, entre Berlim e Hannover, Hamburgo, essa fábrica passou a produzir durante a Segunda Guerra Mundial vários veículos militares. Tá? Você vai enxergar aí projetos da KDF, vocês podem pesquisar na internet, quem tem mais curiosidade, projetos de veículos anfíbios, de pequenos veículos de transporte militar, de veículos inclusive com metralhadoras, esse tipo de coisa. Tá? Só que com o final da Segunda Guerra, ali em 1945, a fábrica da KDF, tá? Ali em Wolfsburg, ela estava destruída, né? O governo militar britânico, ele começa então a fazer uma ocupação nessa região próxima a Berlim. E quem que acaba fundando a Volkswagen novamente? Um militar britânico. Esse militar britânico, ali no pós-guerra, é a figura mais importante na história da Volkswagen que a gente conhece hoje, né? Porque foi ele que olhou para os escombros da KDF e falou: pessoal, nós temos aqui maquinário, nós temos aqui matéria-prima, nós temos aqui alguns motores, vamos produzir veículos para que a gente possa mobilizar, né? Colocar com aquela ideia, a gente possa mobilizar primeiro as nossas tropas e a gente começa a colocar esses veículos em funcionamento para servir as tropas britânicas. E ele reconheceu essa possibilidade de colocar a fábrica novamente para produzir veículos civis. Tá? Então, ele começa a colocar as máquinas de volta a funcionar, os estoques novamente, e ele põe a fábrica para produzir novamente um veículo civil, que era o Fusca. Tá? Isso em 1945. Então, marquem esse nome, Major Hirst, o Ivan Hirst. Eu tenho até uma camiseta desse cara falando assim: olha só, essa é a figura mais importante, né? Vamos agradecer a Major Hirst. Eu, como fã de Volkswagen, tenho que lembrar a memória dele. Então, ali mais ou menos em agosto de 1945, essa fábrica recém-reconstruída por Major Hirst recebe uma encomenda de produzir 20 mil carros para a administração militar britânica. Tá? Depois de 2 semanas, esse programa já tinha sido duplicado e já tinham que ser 40 mil carros. Tá? A produção volta a acontecer ali mais ou menos em dezembro de 45 e olha só que marco. Por que acabou se tornando um marco na indústria alemã? Era a primeira fábrica automotiva a voltar à produção na Alemanha, a retomar a produção no pós-guerra. Tá?
A meta era de produzir 1.000 carros por mês, ou seja, eles teriam ali 40 meses de produção. Se colocar 40 meses de produção, a gente está falando de mais ou menos 4 anos, tá, pessoal? Então esse plano era entre 45 e 49. Olha só como aconteceu rápido. Nos meses seguintes, os britânicos implementaram melhorias de processo, melhorias nas condições, organização comercial para venda disso, né? Então, a partir de 1946, percebam, eles voltam à produção ali em dezembro de 45. Olha essa foto. Em março de 46, eles já tinham 1.000 carros produzidos, tá? O décimo mil veículo comemorou a produção de aniversário e a meta de 1.000 carros por mês foi atingida. E, além disso, eles já começam ali no pós-guerra, em 1946, a pensar numa rede de distribuição dessa produção. Uma rede de concessionários em todo o território britânico, ok? Então, percebam, por que isso é importante? Poxa, Luciano, volta a produzir, o povo alemão está tentando reconstruir a Alemanha, por que esses carros não ficavam na Alemanha? Porque se eles vendem esses carros à Inglaterra, existe uma entrada de capital que vai começar a pagar salário, vai começar a pôr aquela fábrica para trabalhar. Outros moradores da região de Berlim ouvem a notícia de que há uma fábrica automotiva já em produção em Wolfsburg. Então, ali a partir de 1947, os veículos produzidos em Wolfsburg passam a ser distribuídos e revendidos na Inglaterra. Olha que legal. Então, agora, pela primeira vez, em 1947, temos veículos vendidos fora da Alemanha pela Volkswagen, tá? Além disso, a Volkswagen já estava produzindo peça de reposição para o mercado. Por quê? Porque os carros já estavam rodando, já estavam começando a quebrar. Então, eles já começaram a fornecer peças para manutenção. Começou a história dos mecânicos com os Volkswagens, né? Em 49, o governo britânico ele colocou a Volkswagen GmbH. GmbH é uma sigla em alemão, como se fosse o nosso SA, a nossa sociedade anônima, tá? Colocou ela nas tutelas do governo federal alemão, recentemente estabelecido, né? Então, se até agora era uma fábrica que o governo militar inglês estava organizando, estava gerenciando, fazendo essa gestão, já tinha feito os primeiros 10.000 carros, já tinha feito as primeiras exportações, eles chegaram e falaram, bom, agora vocês estão se reorganizando no pós-guerra, né? Tá aqui a fábrica dos carros do povo, tá aqui a fábrica da Volkswagen, tá? Então, tinham agora autoridades nacionais e ela passou a se tornar estatal, ok? A Volkswagen, nessa mesma época, ela já era considerada parte do milagre econômico alemão. Porque, imagina, 4 anos após a Alemanha perder 2 guerras, né? 4 anos após a perda da Segunda Guerra, em menos de 20 anos, já tinha uma fábrica estabelecida, produzindo num ritmo de produção muito bom e exportando carros, trazendo capital, tá? Ali, sob gestão do governo alemão, a Volkswagen começou a produzir, inclusive, modelos novos, né? Ela introduz a Volkswagen Saloon e a Volkswagen Transporter. Para vocês ficarem mais íntimos, a Kombi e a Variant. Olha que legal. Então, a capacidade da fábrica já era grande e nessa mesma época, entre 1950 e 60, que a fábrica explode, né? A fábrica cresce demais, ela começa a buscar novos mercados, né? Em 1950, ainda em 1950, a Volkswagen já exportava 1/3 da sua produção para 18 países, tá? A maioria deles na Europa. O mercado americano estava começando a absorver esse tipo de carro e tinha um país na América do Sul que já estava importando parte dessa produção. Por quê? Porque também, apesar de não ter passado por um pós-guerra, também era um país que precisava de veículos com essa mesma característica. Barato de produzir, barato de manter. Um presidente chamado Juscelino Kubitschek, nessa época, já queria fazer parte do milagre econômico, olhava para o que a Alemanha estava fazendo e falava, a gente precisa fazer o mesmo aqui. Estradas enormes, colocar fábricas, empregar o povo, industrializar, criar riqueza. Então, pela primeira vez na América do Sul, a Volkswagen importa
1.253 veículos, tá? E eles vieram à época em modo CKD. A Volkswagen do Brasil, ela nasce no bairro do Ipiranga, em São Paulo, apenas montando veículos que vinham em formato de kits da Alemanha, Kombis e Fuscas. Ainda sobre a história da Volkswagen no Brasil, foi em 1953 que a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha foi fundada em São Bernardo do Campo, São Paulo, que a gente chama hoje de Volkswagen Anchieta. E ela foi, além de Wolfsburg, durante muitos anos, antes da participação da Volkswagen na China ficar grande, a segunda maior planta fabril de automóveis do mundo. Ela perdia apenas para a planta fabril de Wolfsburg da Volkswagen na Alemanha, inclusive sendo maior que as plantas fabris de Detroit nos Estados Unidos. Ainda nessa década de 50 e 60 aconteceu um fato importante para a fábrica da Volkswagen na Alemanha, né? A gente ainda está falando só de Volkswagen, percebam, não estamos falando de nenhum grupo econômico, a Volkswagen ainda não comprou nenhuma marca, não aconteceu nada ainda. Ela ainda é uma fábrica que produz Fuscas, que tem outra fábrica em São Bernardo do Campo e algumas outras fábricas de peças espalhadas ali pela Alemanha, tá? O que o governo alemão decidiu fazer? Ele queria captar recursos para conseguir aumentar, né, para conseguir investir e aumentar a sua produção. Eles abriram uma oferta pública, ou seja, começaram a vender ações do grupo Volkswagen. Então, o público alemão, o povo alemão, poderia comprar uma parte da fábrica, comprando uma ação na Bolsa de Berlim, tá? Essa ação dava a ele um percentual de propriedade da própria fábrica e o rendimento dessa ação, o dividendo dessa ação, qual que era a promessa? Olha, invistam na fábrica, comprem um pedaço da fábrica, que o dividendo dessa ação será um Fusca. Ou seja, era uma maneira da Volkswagen captar recurso no presente, no agora, pagando por esse recurso no futuro com a própria produção que ela ia aumentar com esse recurso. E o povo alemão achou aquilo fantástico. Deixa eu ser dono de uma das fábricas, de uma dos símbolos do milagre econômico alemão. Com isso, 60% da fábrica Volkswagen foi aberta a público para ser comprada as ações. Guardem essa informação porque isso é importante. Vocês vão entender o que aconteceu no futuro na compra da Porsche, na venda da Volkswagen para a Porsche e a compra da Porsche pela Volkswagen, tá? Então, agora a fábrica da Volkswagen não pertencia mais somente ao governo alemão, mas 60% dela pertencia ao próprio povo. O quanto isso não era forte, o quanto essa simbologia não era forte. O carro do povo, a fábrica do milagre econômico do governo alemão pertence ao povo. Do povo para o povo e vamos andar no carro do povo. Não tinha como dar errado, né? Com essa oferta pública houve um crescimento muito grande da fábrica e em 1965 a Volkswagen percebe que ela precisa começar a oferecer um novo produto ao povo, só que ela não tinha um departamento de engenharia muito bem estabelecido. Vamos lembrar que tudo que ela produzia era uma pequena modificação ou adaptação do chassi do Fusca, e o chassi e projeto do Fusca eles vieram de um projeto do Ferdinand Porsche, né? Então até aquele momento tudo era Fusca. Era o Fusca variante, era o Fusca sedã, era o Fusca em formato de carro de transporte de pessoas, de transporte de carga, era o Fusca picape. Então tudo era o Fusca. A Kombi, o Saloon, que veio ser o nosso Zé do Caixão, a Variant, todos eles eram uma variação do Fusca, tá? E adaptar um chassi é algo simples para a engenharia. Criar um novo projeto de chassi ou monobloco, com um novo projeto de motor, com um novo projeto de transmissão, era algo que dependia de uma engenharia muito mais complexa, muito mais preparada. Só que a Volkswagen vendia muito, acertou estrategicamente, foi a primeira a voltar a produzir, tinha caixa porque tinha feito a oferta pública de ações, tinha dinheiro, e ela decidiu o seguinte: eu não vou
projetar novos carros, eu vou comprar outra fábrica que já tem o projeto dos carros. E por isso ela foi atrás de comprar a Auto Union, né? Esses 4 anéis que a gente conhece como símbolo da Audi, ele não é o símbolo da Audi desde o princípio. Ele é o símbolo de uma empresa grande que era a união de 4 empresas, de 4 símbolos, de 4 anéis. Essas empresas eram a Horch, a DKW, a Audi e a Wanderer. 4 empresas, 4 símbolos, 4 anéis, ok? E esse grupo econômico da Auto Union nessa época pertencia à Mercedes-Benz. Detalhe importante aqui, tá? A Volkswagen compra esse grupo econômico e com isso ela tem agora um novo motor a água, que os senhores conhecem como AP. Esse novo motor a água ele foi projetado à época que a Auto Union estava sob mando da Mercedes-Benz. Então, sim, o motor mais famoso do grupo Volkswagen ele proveio de engenharia Mercedes-Benz. Curioso, né? E com essa aquisição, a própria Volkswagen decidiu durante um momento matar essas 4 marcas e tocar apenas como Volkswagen, tendo uma divisão de veículos agora mais luxuosos ou com melhor tecnologia, tendo um motor a água disponível, né? Mas vocês vão entender que estrategicamente e por conta de um homem conhecido como Ferdinand Piëch, e se vocês tiverem interesse sobre a vida de Ferdinand Piëch, pesquisem e me peçam aqui também que eu posso criar uma aula histórica só sobre a vida desse cara. A gente vai comentar o nome dele em alguns momentos aqui durante a aula, tá? Mas por conta de Ferdinand Piëch, a Audi não morreu e se tornou a divisão de luxo da Volkswagen durante 20 anos, tá? Então, é o começo do fim da era do motor arrefecido a ar, tá? Na Volkswagen Alemanha, eles pegam o EA827, o AP, e colocam na plataforma do Audi 80. Nós vamos ter uma outra aula aqui na certificação só sobre a evolução das carrocerias, vocês vão entender isso com mais detalhes. Essa carroceria do Audi 80 se tornou o Passat. Eles contratam Giugiaro para poder desenhar um novo hatch médio. Por que médio? Porque a Audi já tinha um hatch pequeno, que era o Audi 60, que se tornou o Volkswagen Polo. Esse hatch médio é o Golf, também usando o EA827. Durante esse meio tempo, com a engenharia da Audi, agora pertencendo à Volkswagen, eles projetam um motor 4 cilindros com cabeçote de alumínio, com fabricação mais barata para ser menor e poder ter um motor de menor cilindrada, de menos potência para vender um carro mais barato. Esse motor iria ser o EA111. Olha só, onde ele nasceu, lá em 1970, né? Então a Volkswagen começa a ter novos produtos e produtos que vão ser muito bem sucedidos. O Fusca foi durante muito tempo o veículo mais vendido do mundo, mas é exatamente nessa época, na compra da Auto Union e nos novos projetos de hatch médio, que nasce o maior sucesso em produção e econômico da Volkswagen no mundo, que é o Volkswagen Golf, tá? Inclusive o EA111 nasceu para ser o motor do Golf também, tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que durante 20 anos a Audi seria a marca de luxo e seria o segundo branding da Volkswagen? E a partir dali você começa a ter o quê? O grupo Volkswagen. Agora a Volkswagen compra a Audi, eu tenho 2 marcas. Eu já não sou mais a Volkswagen, eu sou a Volkswagen e a Audi, eu sou um grupo. Começa a se formar o grupo VAG. O tal do Ferdinand Piëch, ele começa a crescer, né? Ele era engenheiro dentro da Audi, um engenheiro de projeto, ele começa a crescer, se tornar uma figura um pouco mais presente no board, porque ele tinha influência política, influência familiar, influência econômica, ele era sobrinho de Ferdinand Porsche, e ele começa a ganhar posições estratégicas. E aí a Volkswagen, em 1986, decide comprar outras marcas. Vamos formar um grupo econômico grande. Por quê? Porque, primeiro, a gente não vende muito bem na Espanha. Mas olha só, tem uma marca espanhola que os espanhóis têm muito orgulho dela e eles compram os produtos dessa marca. A gente pode comprar essa fábrica, comprar essa marca, colocar o nosso Golf com outra carroceria, assim como a gente faz
como o Polo e o Audi 60. A gente pega o Polo, pega o Golf, coloca uma outra carroceria compra essa marca, usa os designers dele para colocar a carroceria com cara dessa marca e oferta ao público. E a gente tem todas as ferramentais, todos os motores, toda uma linha. Esse produto vai ser sensacional e vai vender muito na Espanha. Isso foi o que aconteceu com a expansão do grupo comprando a Seat em 1986, 20 anos depois de ter adquirido ali a Auto Union, tá? Depois da Seat na Espanha, vem a vez de expandir o grupo para o leste europeu, onde também havia pouca presença da Volkswagen. Os carros tinham se tornado um pouco mais caros, não era mais o Fusca, e tinham a marca no que hoje a gente chama de Bratislava, que era a Škoda. Então a Volkswagen compra a Škoda em 1991. O grupo Volkswagen começa a solidificar sua presença tanto na Espanha, Portugal, quanto no leste europeu. A Volkswagen já está exportando muitos veículos para a América do Norte. A Volkswagen já tem uma presença como um veículo popular que tem boa confiabilidade na Grã-Bretanha. A Volkswagen já tem fabricação e produção, inclusive, de veículos próprios na América do Sul, com a engenharia da Volkswagen no Brasil tendo um pouquinho de autonomia, e eles projetam na década de 80 ali o que a gente chama do Volkswagen Gol, o projeto BX. O Passat vende muito bem, evolui para um novo nome, Santana. Pela primeira vez na história, a Volkswagen vende 2 modelos da mesma família ao mesmo tempo, porque ela continuou vendendo o Passat de primeira geração até o Pointer em 1988, se eu não estou enganado, mas já vendia-se o Santana, que era o Passat de segunda geração no Brasil. Então, ela está ampliando o alcance dela, ainda não chegou na Ásia, mas está ampliando. O Fernand Piëch assume a liderança do grupo Volkswagen e percebe que ele não tem nenhum produto de alto luxo para o público AAA. Então, em 1998, ele compra a Bentley, né? Foi o primeiro automóvel, o primeiro fabricante de luxo adquirido pelo grupo Volkswagen, tá? Depois disso, no mesmo ano, a Volkswagen adquire a Bugatti, né? Fabricante francesa de altíssimo luxo. E nessa mesma época, Fernand Piëch decide produzir um veículo de extremo luxo, com números nunca antes vistos para o público em geral, e bater de frente com McLaren, bater de frente com Ferrari. E aí a gente tem o primeiro veículo 16 cilindros quadriturbo, que viria a ser o Veyron. Ali em 1998 ele também adquiria a Lamborghini, mas não só por uma presença maior na Itália, uma marca de prestígio para bater de frente com a Ferrari. O grupo Fiat tinha acabado de adquirir a Ferrari também e a Alfa Romeo, mas também porque ele queria a divisão de motores de alta cilindrada, tanto para o desenvolvimento do W16, quanto para o desenvolvimento de novos V8 e V10 e V12 para o grupo Audi. No final das contas, a Audi nunca colocou um V12 em linha, a Lamborghini manteve, né? O motor de alta cilindrada da Bugatti acabou sendo a somatória de 2 motores VR8, né? Que nunca existiu o VR8, mas enfim, essa disposição para ter um sangue alemão num projeto francês, uma grande afronta à Bugatti na época, tá? Mas eles adquirem em 1998 a Lamborghini por isso, para ter motores em V e a engenharia dos motores em V na Audi também, que era importante para a presença da Audi no mercado americano, tá? E aí, por último, a maior aquisição do grupo Volkswagen, a história da Porsche. Agora a gente precisa de uma pausa só para dar uma respirada para contar para vocês como é que é esse lance da Porsche comprou a Volkswagen, mas a Volkswagen comprou a Porsche. Afinal, quem é de quem? É metade de cada? Quem que é o dono? Quem que manda nessa parada no final das contas? A Porsche e a Volkswagen tiveram uma longa história, né? Como eu já falado aqui, quem projetou o primeiro Fusca, né? Quem fez o projeto do primeiro chassi do Fusca com o motor arrefecido a ar boxer colocado na traseira, aquela disposição que a gente já conhece, foi Fernand Porsche, né? O filho dele foi o responsável por pegar esse projeto, adaptar e transformar em um veículo esportivo, o 356.
Ferry Porsche, em 1948. Ele olhou para aquele chassi e falou, bom, esse é o projeto do meu pai, deixa eu aproveitar ele e fazer um veículo esportivo. E desde então a Porsche tem sido a fábrica com mais tradição ao projeto original e às ideias originais de seu fundador. Se o 356 tinha um motor boxer montado na traseira, né, com arisco, leve, de maneira a ser um carro divertido, o 911 até hoje segue a mesma receita desde o seu início, desde 1970. Bom, são duas grandes famílias que estão na Alemanha desde o pós-guerra, com suas próprias atividades econômicas, mas que a história delas se cruzam o tempo inteiro. A Volkswagen, com o projeto de Porsche, cresceu muito comercialmente falando. A Porsche, com seus engenheiros, com seu histórico familiar, cresce muito no mercado de veículos esportivos. Até que, na década de 90, a Porsche teve uma breve crise e quem salva a Porsche é um veículo menor de motor central e um SUV, o Boxster e a Cayenne. Mas isso é a história da Porsche e não a história do grupo Volkswagen. Vamos voltar. Ali em 2005, a família Porsche, que tinha muito dinheiro, ela começou a comprar ações da Volkswagen. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que gravar a informação? Que a Volkswagen ela foi aberta ao mercado, então tinha um número muito grande de ações que o povo alemão tem. Pois bem, a Volkswagen começou a comprar as ações da Volkswagen com o objetivo de tomar controle da Volkswagen. Separem aqui 3 empresas distintas: a Volkswagen, a Porsche e o grupo Volkswagen. O grupo Volkswagen controla a Volkswagen, a Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, nesse momento. E a Volkswagen, essa empresa produtora de carro e não o grupo, fabricante de carros, tem ações no mercado alemão. A empresa Porsche começa a comprar ações da empresa Volkswagen. Existe uma lei no mercado de ações alemão que quando você detém um certo número de ações, e se eu não estou enganado, isso é 33% mais uma, ou seja, se você detém mais de 1/3 das ações de uma empresa, você tem que fazer uma oferta pública de aquisição pelo controle total da empresa. E esse era o plano da Porsche. A Porsche, a partir de 2005, se recupera economicamente falando. A Cayenne é um sucesso de venda na América. O Boxster é um sucesso de vendas no mundo todo. Um carro muito mais barato de se produzir do que o 911. A 911, por si só, se reinventa também com motor a ar, a água. E a partir ali de 2006, com a nova geração do 911, um facelift voltando ao design de origem, também começa a ser um sucesso. Ela pega essa grana, começa a comprar ações da Volkswagen com o objetivo de tomar controle da Volkswagen, tá? Só que em 2008, eu tenho o crash dos bancos do subprime nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal mercado da Porsche, mundialmente falando, tá? E isso afetou em muito o caixa da própria Porsche. Então a Porsche não conseguiu cumprir com os seus objetivos da oferta pública inicial que ela tinha feito para a Volkswagen. Essa situação se tornou, obviamente, muito difícil, né, praticamente insustentável, e a Porsche, ao invés de conseguir honrar com a oferta que ela fez para a Volkswagen, começou a acumular um ônus de dívida por essa oferta. Isso fez com que as duas famílias, Porsche e Piech, lembram do Ferdinand Piech, que eu passei o nome para vocês? Ele está no comando do grupo Volkswagen. Nessa época, ambas famílias, inclusive famílias que têm relação familiar entre si, eram as maiores detentoras das ações e a família Piech estava dentro do board do grupo Volkswagen. Elas começam a fazer negociação e a gente tem uma inversão dos objetivos inicial da Porsche. A Porsche, com dívidas, ela recebe uma oferta do grupo Volkswagen de aquisição. Então ela tentou adquirir a fabricante de veículos Porsche e a fabricante de veículos Porsche tenta adquirir o fabricante de veículos Volkswagen e o grupo Volkswagen, no final das contas, acaba adquirindo a Porsche numa condição de desvalorização das suas ações, né, desvalorização de sua empresa
no mercado. E foi assim que essa história acabou, a Volkswagen, o grupo Volkswagen acabou adquirindo a Porsche fabricante de veículos. O que é muito importante que vocês entendam. A Porsche também é um grupo econômico que tem posições na fabricação de couro, tem posições em consultoria de processos mundo afora, posições em itens de luxo, posições no mercado imobiliário, ela também é um grupo econômico. O que o grupo Volkswagen comprou não foi a Porsche como um todo, mas foi apenas a Porsche AG, a Porsche de fabricação de veículos, que foi integrada completamente ao grupo Porsche a partir de 2012, tá? Foi mais ou menos ali, em 2012 a aquisição foi concluída por um acordo que envolveu o pagamento de 4,5 bilhões de euros em uma única ação da Porsche, tá? Da Porsche SE, que era a holding que controlava a Porsche AG, ok? A última aquisição que o grupo Volkswagen faz em 2012 foi a Ducati. E por que ela queria uma posição no mercado de motocicletas? Não, porque ela queria acesso à pista de testes que a Ducati tem no sul da Itália, né? A Ducati tem uma pista de teste no sul da Itália que era muito importante e muito interessante para o desenvolvimento de novos motores, que era importante estrategicamente falando para a Volkswagen, mas a Ducati hoje pertence ao grupo Volkswagen, tá? O grupo está se expandindo, houveram também ações da divisão da fabricação dos veículos comerciais, vans, pequenas caminhonetes como a Amarok, tá? E até o próprio grupo Volkswagen começou a comprar marcas de caminhões, ok? Em 2008 ela também adquiriu a Scania e em 2011 a MAN. Hoje, inclusive, a fábrica que a gente tem da Volkswagen Caminhões em Resende, ela é uma fábrica pertencente à MAN, porque a MAN comprou essa fábrica e depois foi adquirida pelo próprio grupo Volkswagen, olha só. Então, quais marcas a gente tem hoje no grupo Volkswagen? Olha lá. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Veículos, né, populares. No segmento de luxo e esportivos, a Bentley, a Bugatti, Lamborghini e Porsche. Motocicletas, a Ducati, a divisão de veículos comerciais da própria Volkswagen, a Scania e a MAN, ao quem pertence a Volkswagen Caminhões. Em alguns mercados, a Volkswagen prefere vender os caminhões dela com o símbolo Volkswagen por uma questão de marketing, ok? Mas são os caminhões MAN, certo? Existem ainda uma série de outras marcas que são as marcas que pertencem apenas a um mercado, como, por exemplo, a Jetta, que é uma marca do grupo Volkswagen que vende apenas no mercado chinês, que lá a fábrica da Volkswagen se chama FAW. Importante vocês entenderem isso, porque quando vocês pegam as peças que vêm no mercado chinês, vocês veem lá, produzido por quem? FAW, né? Na RPC, na República Popular da China. E existem várias outras joint ventures que a Volkswagen faz, como, por exemplo, algumas joint ventures com a BMW em veículos elétricos e uma série de outras marcas. Mas essas são as principais marcas do grupo Volkswagen. Isso significa, por exemplo, que se você estuda a certificação VAG, você com certeza está pronto para atender qualquer uma dessas 4 marcas aqui no topo, Volkswagen, Audi, Seat ou Skoda. E se você se familiariza com os Audis esportivos, você está pronto para atender, por exemplo, alguns Porsches, motores V10 e V8 de Lamborghini também estão presentes no R8, né? Os Bentley também são um misto de veículos Audi e veículos Porsche, como a Panamera. Ou seja, você entende os conceitos, você entende as estratégias, você entende que a intercambiabilidade de peças e ferramentas, você está pronto para atender qualquer uma dessas aqui. A Ducati já é muito específico da engenharia italiana, a Volkswagen não está se intrometendo e nem mudando as origens da fabricação das motos Ducati, tá? E os veículos comerciais aí é um outro patamar, né, pessoal? A não ser que a gente olhe para essa marca de veículo comercial e entenda que a Amarok está ali dentro, e de fato está, né? Mas a gente não fala na certificação VAG sobre os veículos pesados, né?
sobre caminhões e ônibus, ok? Mas você vai estar pronto para atender uma larga gama desses veículos, por isso que é tão interessante estudar sobre o grupo Volkswagen, estudar a engenharia do grupo Volkswagen. Legal? Espero que a aula tenha sido útil. Bora para a próxima aula.